Olá pessoal, tudo bem? Mais um IPIcast aqui e hoje, meu amigo, quem são os nossos convidados? Que resenha. Ó, tenho... menino chorou, tá? Chorou no grupo. Chorei. Tá? Ficou um mês falando, preciso trazer esses Tava caras, doido pelo já. amor de Falei, Deus. pô, são caras especiais demais. Sabe aqueles menininhos que tatuaria o Ronaldinho, o Não, Pelé? calma. Quem tá no grupo Olha. pode falar que, ó, teria tatuagem no braço, assim, ó. Tá aí. Faria gol e bateria aqui, ó, toma, tá? Tá, e hoje os convidados, pô, mais que especiais, eu trouxe aqui então, eu queria que você se apresentasse primeiro, o Nelson, falar um pouquinho de você, o que você faz hoje. É o Nelson Júnior, mas ele não escolheu esperar, né? Tá aí. Bom, é um prazer estar aqui. Nossa, muito obrigado pelo convite, Marino. Obrigado também, Matheus. É muito legal. Eu sou o professor Júnior, como muita gente conhece, ou o professor Nelson. Depende da época, assim. Ou Raimundo. Porque assim, antes todo mundo me conhecia como professor Júnior, né? Sim. E aí eu e o Thiago, a gente se conhece já há muito tempo. E aí ele chegava, por exemplo, eu chegava na sala de aula, uma das primeiras coisas que eu falava, tal, vocês conheceram os professores e tal, não sei o quê, vocês conheceram o Cezinha? Aí eles falaram, quem é Cezinha? Foi o Thiago César. E comecei com essa história. Ah, pra quê, né? Ele chegava lá e falava, galera, vocês conheceram o Nelson? E aí a galera começou a me chamar de Nelson, como se, tipo, fosse ofensivo, assim, sabe? Uhum. Aí depois ele viu que não tava dando muito certo, ele falou, não, agora eu vou pro segundo Quando nome, que é o efeito, Raimundo. eu fui pra Raimundo. Que é o Raimundo. Aí eu chegava na sala, assim, os alunos assim, e aí, Raimundo? E tava aquela coisa, né? Mas eu sou o professor Nelson Júnior, professor de Biologia da Faculdade Adventista do Paraná, né? Dou aula de Biologia para o ensino médio, primeiro, segundo e terceiros anos. Tanto eu quanto o Thiago também, nós damos aula num cursinho online da Rede Adventista, a nível nacional, né? A nível Brasil. Eu, Biologia, o Thiago, Geografia. E estou na lida aí como professor há 18 anos. Isso aí, 18 tempo, anos. hein? Tempo, O dobro da rapaz. idade do Marino, Quando né? tinha cabelo. Faz um tempo. O Marino ou vocês? Não, Ele ainda tá no caminho. Tem Ele tá no o caminho Marino certo. era magro. Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo. Por favor, Thiago, se apresente também. Eu sou o professor Thiago, né? Odeio o César, por isso que ele usava isso, né? Ele já usa o subterfúgio ali conhecido. Né? Sou professor de Geografia. Hoje eu atuo como coordenador de pesquisa e extensão da Faculdade Adventista do Paraná, também entro em sala de aula, trabalho um pouco ali, coordeno esse cursinho, trabalho hoje com multimídia, né? Trabalhamos hoje com essa questão da educação no meio digital, que é o novo caminho, né? Onde o jovem está, é lá que nós temos que estar também. Legal. É isso aí. Massa demais. E como é que foi a decisão pelos cursos de vocês? Porque a gente fala Como de uma decidir galera o caminho, jovem, né? a gente fala de uma conversa com uma galera jovem mais ligada em podcast e tal. Como decidir o caminho, a vocação? E nós não estamos falando aqui das vocações que são as vocações SUSE. Médio, odonto, direito e tal. Nós estamos falando de vocações bem específicas, geografia e ciências biológicas. Como é que foi decidir? Eu decidi firmemente, lá nos meus 17 anos, Caraca. que eu ia fazer engenharia florestal. Entendi. Passei no vestibular, passei na Unesp de São Paulo, fui recebido como calouro e desisti no primeiro dia. Quando eu percebi que não era aquilo que eu queria, quando jogaram veneno em cima de mim, Mirex, eu saí azul dentro do trote com veneno, eu falei, não é isso que eu quero da minha vida. Eu fui fazer biologia, também não era o que eu queria, agronomia, prestei ali em Bandeirantes, Sim. região sul ali, até eu achar geografia. O que eu queria era meio ambiente. O que eu gostava era trabalhar com meio ambiente. Trabalhei muito tempo com meio ambiente. Né? E fui caminhando para Naquela educação. tônica bem final dos anos 80, anos 90 ali de preservação e tal. Não, né? calma aí. Anos 80 eu nasci. Mas vamos lá. Forçadinha, né? Eu entrei
acabei o ensino médio em 2001, vou me entregar aqui, em 2001. Então já era o século XXI, mas aquela ideia realmente... Tô nascendo. Desenvolvimento sustentável, exatamente. Né? E foi Já nessa tá um tiro de pegada que eu guerra entrei já. na geografia. Entendi. Parar ali. Entendi. E biologia, como é que veio, Nelson? Cara, É Nelson, mas podia ser Bussunda, né? Gostei, tá anotado. Tá anotado. Eles sempre tiveram Tá uma resenha, anotado. tá? Isso não é de hoje. Eu tive aula com os dois ao mesmo tempo. E eles quase sempre tinham uma aula trocando, né? A aula depois. Eles sempre deixavam uma ofensa pro outro no quadro. Os Não, dois- uma homenagem. Uma homenagem, rapaz, claro. Não uma homenagem, ofensa. Desculpa, galera. Mas ele deixava um recadinho pro outro no quadro, sempre zoando alguma coisa. quando não aparecia na porta, atrapalhava a aula. É, Agora, bem a hora exato. que a galera tava quietinha, né? A gente isso aí mesmo. Bom, é assim, cara, ele falou até de Bandeirantes, né? Eu nasci em Bandeirantes, fica a 200 quilômetros aqui de Maringá. Hoje eu tô em Londrina, trabalhando e morando em Londrina. Mas assim, eu tava numa cidade pequena, assim, uma família mais humilde, assim, não é uma família rica de São Paulo e parece. executivo e pá, lá igual do Thiago, né? E aí eu não tinha muita coisa para fazer, assim, não tinha muita ambição do que escolher. Eu pensava assim, o que vier é bênção, né? O que eu sabia é que eu queria fazer faculdade, porque minhas irmãs tinham feito, eu falei, não, eu quero fazer também. Mas assim, no ensino Você é o médio... mais novo ou você é um... Eu sou o terceiro. Tá. Terceiro. 2 irmãs mais velhas, eu e meu irmão mais novo, 2 anos mais novo. Nossa, 4 irmãos. 4 irmãos. E aí eu peguei e falei, poxa, o que eu vou fazer, né? O que eu gostava do ensino médio era de geografia, matemática e história. Eram as que eu mais gostava. Assim, a professora de geografia era o máximo. A professora de história também, cara, nossa, ela fazia... Eu gosto muito de história hoje. E a gente que é crente tem que gostar de história, porque a Bíblia é recheada disso, né? Sim. E, poxa, eu amo história. O detalhe da história é muito interessante. Mas não tinha isso na minha região, né? E aí surgiu, naquele ano, que eu saí do ensino médio em 99, e surgiu biologia na faculdade. Tinha só agronomia, era bem conceituada, é ainda agronomia. E aí surgiu outros cursos, e um deles era biologia. Né? Mas, claro, eu tinha uma visão de biólogo, que é o que muita gente acaba tendo só hoje, que, tipo, ia fazer biologia, ia viajar o mundo com a câmera, né? Sabe? Com assim, lupa, né, na verdade, né? Hã? Biólogo com a lupa, né? Biólogo com a lupa, alguma coisa assim, né? E vi que era Matando diferente. tudo quanto é floresta que existe no Na verdade, o cara queria virar o crocodilo Dango. E essa história... Aranha numa mão, a serpente na Chicote, Exatamente. dando nas costas de Indiana madeireira, Jones. alguma coisa assim, né? Ele tava Na verdade, gostava de geografia, não sabia disso. Gostava, cara. Eu Gostava pra caramba de procurei geografia. Indiana Jones e achei crocodilo Dango. Aí a quase. sabedoria dos mais velhos vem salvar a gente. Mas tá aí. Mas aí eu acabei fazendo e fui gostando, né, daquilo que estava. Claro, como qualquer outro curso, você tem os desafios, que é aquilo, assim como quem tiver no ensino médio hoje assistindo a gente, você vai ter disciplinas que você não vai curtir, né? Então, ali que você chega na parte de rochas na geografia, quem que gosta? Ninguém quem gosta, cara. A única vez que falou de rocha na Bíblia foi Jesus falando ali de Pedro. Mais nada, né? A hora que falou de um monte ali, Uma assim, vez ó, foi alguma coisa consertando, que foi com Pedro, outra vez foi com Moisés, levando um castigo gigante. Foi. Então só coisa ruim, entendeu? Aí agora você já vê ali desde Gênesis, Criou falando da bloqueio. natureza, falando da coisa linda. Então é diferente biologia. Mas, Aliás, deixa eu aproveitar, Marinho. Diferencie pra mim rocha Não. plutônica e vulcânica. Não tem como, não Vamos tem lá. como. Nessa aula eu com certeza faltei ou dormi. explica Dormiu. o porquê da piada, bem, Marinho. vamos lá. Tá aí, não, é porque realmente eu nunca, né, fui de rocha. Eu lembro que geografia eu sempre gostei de estudar, mas eu era um calinho no sapato, sempre muito de exatas. Então a gente tava brincando Se aqui esforçava, antes. né? Se esforçava. Só me esforçava pra passar de ano Exato. ali, conseguir, né, ter a nota e passar no vestibular também. 6 é 10 sempre foi no 6 geografia. em geografia, 6 é 10 total, Rocha metamórfica, ígnea. Aí, ó, já lembro alguma coisa ainda. Os nomes você lembra. Aí, pronto. Muito bem. Tá bom, diferente. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por Vamos aqui. parar aqui Tá pra não bom, passar por aqui. vergonha também. Mas o quanto vocês consideram que a aula de vocês, a vida de vocês na sala de aula, foi uma ferramenta de transformação de uma realidade? Tipo assim, chegar um moleque lá azedo. Naquela reunião de professor no final do ano, no começo do ano, assim, você entrou na sala. Aham. Pô, você vai pegar lá o Lucas, aquele aluno terrível. Vai pegar lá o O Enzo. O Guilherme. Isso. O Guilherme. O né? Gui- É você vai isso pegar, aí você vai também. pegar aquele menino lá. E como é que você chega na sala? Você, tipo, como é que isso cai em você assim? Tanto de.
Manda pro pai. Deixa que eu resolvo o problema. Manda essa carne no peito do pai que vai matar aqui. É que assim, a gente vai mudando bastante, isso né? que eu ia falar. Com o tempo, assim, no começo ali, que você é professor, aquele primeiro amor ali, aquela coisa, você usava jaleco até para ir almoçar, né? Acho que o Thiago passou por isso também. Eu passava por isso, com jaleco, tal, aquela coisa. Então, assim, você ia muito daquilo que você aprendeu de regra que tinha que fazer. Não que a gente está fora das regras, mas você tinha engessado aquilo, sabe? Então, aí alguém falava desse aluno, você já chegava ali, ó. Esse aluno aí, ó, nossa, deixa. E hoje é diferente, cara. E cada professor consegue uma conexão diferente. Então, hoje eu espero, assim, vou ver a minha conexão com relação a ele. Acho que assim com as pessoas também, né? Eu lembro que eu estava fazendo uma disciplina no doutorado e alguém comentou de uma professora, essa professora aí, ó, vocês não têm noção, nossa. Aí eu, já com essa mente, falei, não, vou esperar eu dou a minha posição do que eu acho dessa professora. E, cara, a professora, gente boa demais comigo, me abraçou, assim, de uma forma, assim, na disciplina. Então, assim, se eu tivesse começado já com essa ideia, assim como professor também, cara, você não vai ajudar, talvez, a acrescentar nada no aluno também, né? Então, a gente tem que esperar nesse caminho também foi a mesma coisa. Entrei em sala de aula pensando em conteúdo. A gente chega lá, né? Acabamos de ver tanto conteúdo, esquece pedagogia, vamos pro foco. Mas a gente vai aprendendo com o tempo que a ideia da educação ela é muito mais do que o conteúdo. O conteúdo é importante. Mas perceba, o Marino não lembra mais de Rocha Aigner, mas lembra das aulas. Exato. Então, o que nós marcamos na vida do estudante é a orientação, é o cuidado, é a sociabilidade, são soft skills, né? Que hoje a gente coloca esse nome, né? Sim, isso, tá. São soft skills Segunda que são vez muito eu mais. falar de soft skills e as duas vezes foi aqui no podcast. Aqui no podcast. Podcast é cultura, viu, gente? Aí, Pode então, assistir. vocabulário. Dá sininho aqui, Vocabulário. assina o canal, porque você vai crescer em cultura. E é muito mais importante isso do que o conteúdo de Rocha Aigner. Com certeza. Ele é importante no vestibular, mas é temporário. Sim. Né? Hoje o Marino não precisa disso. Mas o que ele viveu lá dentro da sala de aula, o que ele aprendeu com a maneira turma. de lidar com as situações, os exatamente. problemas, não... Tipo assim, era muita coisa, eu lembro, tipo, por mais de ser muito comunicativo, eu nunca gostei de trabalho em grupo. Isso era muito. E era bem claro. Eu não entendi. Eu falava, mas por que, cara? Tipo assim, eu vou ter que olhar pra aquele cara que, teoricamente, eu sei que é meu amigo, mas que ele não vai fazer, porque eu conheço os meus amigos e vocês que conviveram um pouco mais, sabiam o grupo que eu andava, a molecada não gostava de estudar, eu era o único ali que tentava, vamos falar assim. E, pô, eu falava, velho, mas eu vou ter que me juntar, vou ter que dar a parte pra eles fazerem, que eles vão fazer. Eu vou ter que corrigir ainda, porque eu conheço o jeito que eles vão fazer. E isso, na minha cabeça, de 15, 17 anos, eu não entendia. Hoje, não muito mais maduro, mas um pouquinho mais maduro, eu olho e falo, cara, faz todo sentido. Hoje eu tenho que lidar com uma profissional no meu trabalho, onde eu tenho que exatamente fazer isso, corrigir o trabalho que ela faz ou estar atento com possíveis erros para que o mecanismo empresa rode de uma maneira legal. Isso é aprendizados que fogem muito do conteúdo, né? E vocês acham que as escolas ou a sociedade tem esse ambiente preparado para a gente ser mais humanizado assim? Ou você acha que a parada continua ainda mais mecanicista, mais... Vai depender de cada pessoa. Vai depender de cada pessoa. Então, por exemplo, eu lembro que quando terminava as formaturas, por exemplo, hoje em dia você recebe muita mensagem, antes era pessoalmente. E aí um aluno chegava e falava, nossa, professor, muito obrigado por tudo que você me ensinou, não só de disciplina, como também da vida. Aí no começo você recebe isso como elogio, depois eu comecei a refletir, tá, mas o que foi que eu ensinei a mais? Né? O que foi que eu ensinei a mais? Então, por exemplo, cara, eu gosto de dar risada, bicho. Eu chego na sala de aula, aí na hora da chamada ali, a galera começa a me contar as coisas. Aí daqui a pouco eles contam um negócio. Aí porque eles querem zoar entre si, aí um conta, isso aqui fez cirurgia não sei onde, isso aqui beijou não sei quem, isso aqui. E aí nessa hora ali, naqueles 5 minutos de chamada, você tá ali, você conversa, aí você deixa o cara falar uma coisa, às vezes você aconselha alguma coisa. Sabe, quando você está falando um conteúdo, que você talvez puxa para uma história, você dá a sua opinião sobre alguma coisa, e cada um vai receber aquilo que eu falei de uma forma diferente, né? Então, você falou a respeito,
por exemplo, de sexualidade, que a biologia tem essa parte. E aí você aconselha aquilo que você acredita que é melhor para o corpo deles, é melhor para você, psicólogo, você sabe como ele lida com as rejeições, né? Ao falar sim para tudo. Então eu dou essas opiniões. Então, às vezes, esse momento que é uma aula, 2 aulas, talvez, lá no segundo ano só, chega lá no terceiro, o cara tá lembrando disso. Então, acho que vai depender do professor ali, do tempo que ele abre para isso. Só que, claro, é isso que o Thiago falou. Cara, a gente tem muito conteúdo para dar, a gente tem o vestibular ali batendo na porta. Mas, assim, olhando pela perspectiva de gestão, né, um olhar mais de gestão, hoje eu vejo que as redes, pelo menos no nicho que eu trabalho, né, dentro de uma educação cristã, estão mais abertas para esse tipo de educação, mais preocupadas com essa formação integral do estudante. Não só conteúdo, conteúdo é importante. Sim. Conteúdo é importante, é programático, tem regra, tem norma, mas hoje nós observamos, por exemplo, dentro dessa rede, o cuidado com o estudante, né? Poxa, uma orientação vocacional, para frustrar menos. Na verdade, ele aprender a se frustrar durante o processo e não só lá no final. A gente sabe que chega aos 17 anos, escolher uma profissão, escolher uma faculdade, se você não teve um preparo, não conversou sobre isso, é muito mais impactante. Então, hoje, por exemplo, essa ideia... Psicólogos institucionais agora, Exatamente, né? Projeto de vida, a própria programação, metodologias hoje mais ativas, que tentam trazer aquilo que era o trabalho em grupo, hoje é trabalho cooperativo, é um trabalho focado, inclusive, para a formação profissional, para ele ser um gestor, para ele ser ali uma pessoa inovadora. Então, eu vejo, sim, numa perspectiva mais de gestão, isso entrando na escola, ganhando força mesmo porque, do outro lado, o mercado exige isso. Sim, não só o vestibular, não só o diploma. Isso não é mais o importante. Hoje, um gestor, por exemplo, ele consegue contratar alguém que tem um bom soft skill, uma boa habilidade social e forma. Sim. Capacita ele, é barato fazer isso. É mais barato do que tentar colocar ele dentro de um eixo institucional, né? Colocar ali um soft skill que ele não se preparou durante a vida toda. Então, é um ambiente diferente. Disso já aconteceu? Não de vocês serem os olheiros e perceber quem são as joias que estão se perdendo, mas do contrário, um aluno olhar para vocês e falar assim: ô Nelson, você pisou na bola comigo nisso aqui e acho que você podia mudar a sua abordagem, e você fala, puta, pisei na bola. Ô Thiagão, você pisou na bola comigo. E como é que foi? Chegar e apontar isso. Já. Eu sou bem aberto, bem assim, sincero, do jeito que eu quero falar com o estudante, eu deixo também falar comigo. É claro, respeito, trabalhando todo esse ambiente de respeito, e eu gosto da ouvidoria. E eu gosto muito disso, inclusive desses feedbacks com o estudante, desde a educação básica até o ensino superior, que o feedback é importante no nosso crescimento. Sim. Né? E tem, sim, abertura para falar, olha, podia melhorar aqui, podia melhorar ali, e eu sou aberto, né? E mesmo porque nós temos que aprender a ter filtro. Tá. Talvez aquilo é importante para me mudar, e talvez não, olha, aquele eu não tenho uma percepção, aquela foi uma percepção dele, legal, né? Vejo, se não é para mim, continuo. Se é, vamos melhorar. Isso é importante. Crescimento é contínuo. Alguma situação assim que você lembra? Essa aqui me marcou. Essa conversa, esse aluno, esse feedback. Sim, inclusive lá do começo. Lá do começo, quando eu chegava, conteudista e tal, porque eu não tinha essa visão de escutar o estudante. Ninguém não tem quando começa. Tinha. Eu fechava a porta da sala de aula ali, era conteúdo. Isso foi importante para mim. Um aluno do 8º ano, professor, eu gosto muito da aula do senhor, só que falta uma coisa. Ser humano. Seja mais humano. E ele tinha razão. Ele tinha razão. Isso me mexeu bastante comigo. O moleque, ele com 13 anos já... Fisgou uma coisa importante que mudou muito a minha forma de abordar. O que eu sou hoje, ele contribuiu. Entendeu? Percebo que no ambiente escolar isso é precioso, valioso. E você, Nelson? Não, é a mesma coisa. O início, claro, acontece outros momentos que a gente, às vezes, acaba pisando na bola. Isso acontece com todo mundo, né? Sim. Mas eu lembro no começo, assim, eu estava ali querendo dar o conteúdo, aquela coisa toda, né? Achava que estava fazendo a receitinha certinha para dar aula, que eu tinha aprendido na aula de didática lá na faculdade. E, de repente, eu via que os alunos estavam saindo daquilo que eu esperava, né? E aí eu lembro que eu gritava, cara, eu ficava bravo assim e tal, batia na mesa e tal, né? E aí daqui a pouco eu via, poxa, mas peraí, que pessoa que eu sou? Sou o professor bravo, sou o professor legal, que professor que eu sou? E aí foi difícil, daí você começar, porque daí eu dei aula, no começo eu dava aula para 6º, 7º ano, logo que eu entrei para dar aula.
né? Aquela E faixa aí etária legal. aquela faixa etária... Não, são legais, cara, mas é que eles são mais E sensíveis. tem muita energia. Ao mesmo tempo que eles são mais sensíveis, assim... Eles têm uma mais te- pesada e- também, né? Hã? Eles falam algumas coisas meio sem pensar também. Sim, chamam sim, pesado demais. mas eles são mais sentimentais. Tanto, tipo assim, chegar no dia dos professores, você ia embora com um monte de presente. Só que ao mesmo tempo, dependendo do que você falava ou a forma que você falava, já era, né? Chorava, Então, eu nunca mais lembro falava uma com você. vez que uma mãe, eu cheguei e falei, galera, se vocês não estudarem, vocês vão se ferrar na prova. Pô, uma mãe ligou, como é que você manda meu filho se ferrar? Eu falei, não é que eu mandei ele se ferrar, né? É que eu falei que poderia acontecer, né? E aí, nossa, eu lembro que aí Era algumas coisas hipotético, vai né? mudando, Não era cara. determinista, O era Marino acho que- hipotético. o Marino acho que lembra. Hoje a gente tem uma facilidade diferente lá na faculdade. Que é da gente corrigir provas por gabarito, então só manda ali e tal. Sistema, né? Todo sistema, tudo diferente, né? Então a gente não corrige prova ali, né? Então a gente olha todos os gráficos, vê qual questão que ele errou, mas tem todo o mesmo acompanhamento que a gente estivesse corrigindo, né? Mas aí antes, quando a gente corrigia, aí eu chegava, por exemplo, as notas abaixo, eu falava assim, ó, esse aqui é crente, né? Fica com esse piada de crente. Ó, isso aqui é os alunos estão nas trevas, isso aqui estão os alunos estão no céu. Lembra disso aí ou não? Tinha Aí demais. tá, eu achava que isso motivava. Mas assim, aí era engraçado para alguns, mas aí uma mãe uma vez ligou e falou assim, ó, é que o professor tá mandando meu filho pro inferno. Eu falei, não é que eu tô mandando, pensei. É hipotético. Talvez Ele não ele... entendeu a interpretação. Eu falei, talvez ele tá indo sozinho. Não, brincadeira. eu falei, não, gente, é só brincadeira e tal, porque essa questão, a gente acaba falando de céu, inferno e tal, mas é brincadeira e tal, sem problema nenhum. E era pra dar uma motivada e tal. Aí eu tive que parar depois também. Então você vai aprendendo, cara, vai aprendendo. Pô, eu tava pensando aqui, tava até lembrando, o professor Thiago acho que foi um dos precursores disso, porque eu sentia muita falta da tecnologia muito mais, tipo assim, ali no convívio mesmo. Eu era um cara que eu sempre amei muito tecnologia, Aham. sempre gostei dessas inovações. Falava, pô, mas por que na sala não tem? Tipo, eu lembro que bem na minha época eles começaram a instalar as TVs para slide, etc. Mas o professor Thiago já tinha, tipo, acho que teve uma vez que ele instalou um roteador na sala, levou, tipo, um tablet ou algum computador para 2 ou 3 para cada grupo e a gente conseguiu fazer uma aula com software para ver a questão de estrelas, tinha toda uma Isso. parada assim. Falei, cara, que legal. Onde e como é conviver com o avanço da tecnologia, videoaulas, os próprios cursinhos que vocês participam também, com a educação hoje e não ser questionado o tempo todo quanto a isso? Como é Não, isso? e o Thiago tem um detalhe, o Thiago ele é um dos precursores a nível nacional de salas makers, assim. Então a sala maker do Thiago no IAP, ou na faculdade, a gente ainda chama de IAP, que é um nome antigo. Uhum. Mas na Faculdade Adventista do Paraná, cara, é exemplar assim. E o Thiago tem uma inteligência que é fora do normal. Na hein? verdade, a minha visão é o seguinte: a educação tem que estar no espaço que o estudante está. É. A educação tem que acontecer no espaço onde o estudante vai enxergar, vai ler o caderno. Ele ainda está na sala de aula, só que o estudante ele passa mais tempo em outro lugar do que na sala de aula, que é o mundo virtual. Então, é por isso que, há muito tempo, eu lembro, o primeiro dia que eu fui dar aula, eu comprei um data show, projetor. E eu levei, e aí depois disso a escola comprou as TVs. Sim. Né? Então, a ideia é que nós temos que estar onde a nossa comunidade está. Não adianta eu dar aula para uma comunidade que fica ali por 4 horas, vai embora, acabou. A comunicação comunicação sem acontece. contextualização, Exatamente. ela é terrível, né? Ela não fala nada, ela não ensina. Então, eu vejo hoje a educação e a comunicação sendo um espaço, né, a ampliação da sala de aula, quebrar a parede, porque na sala de aula ele vai ficar 4 horas. E o restante do dia? A gente reclama. Não, que o jovem está lá na rede social. E a escola está lá? Tem um ambiente para ele ler? Tem uma coisa legal para ele fazer lá? Educativo? Não, não tem. Então, como que eu posso reclamar? Porque é a realidade. Sim. É a realidade, não tem como voltar. Então a ideia é transformar esse espaço que não tem lei, que tem qualquer coisa, num espaço educativo, num espaço onde tem conteúdo. Por isso que a gente hoje produz material de cursinho online, aula online, material, né, as correções online. Você é tiktoker? Não sou. Eu gosto de pensar a pedagogia por trás. Eu gosto de ficar no backstage. Né? legal. Eu até tenho meu TikTok ali, eu coloco algumas coisas ali, mas eu gosto de backstage. Mas o Thiago ele faz muito mais do que ele posta. Já fez sair música de fruta, já fez sair música da cabeça dos outros. O que foi que você Sai fez? música de fruta, eu quero saber essa história aí. Não, é que aí entra um pouco da robótica, o maker, né? Porque hoje a ideia, inclusive essa capacitação para o mercado, o aluno tem que ter uma alfabetização digital.
Sim. Então, por exemplo, a gente trabalha hoje com algumas placas robóticas ali que eu consigo transformar qualquer objeto em um teclado, um piano, um controle de videogame. E o estudante, ele gosta disso. E é uma geração que gosta de fazer, mão na massa. Educação formal, a educação tradicional, é aquela que o estudante fica passivo, parado ali. Então, hoje eu gosto de colocar ele na sala de aula para produzir. Você acha que as linhas pedagógicas tradicionais estão ruindo? Não é que estão ruindo, é que a prática tem que ser atualizada. Tá. A prática tem que ser atualizada, né? Nós podemos atualizar. A sociedade, ela muda. Você vê assim que, por exemplo, nós passamos por estamos ainda nesse momento, por exemplo, começou a TV, e aí você coloca o slide, né? E aí durante um tempo, o que aconteceu? O aluno, daí ele já não escrevia mais, só ficava olhando o slide. Sim. Aí, o que nós aprendemos? Não, o slide ele é um complemento daquela tua aula, né? Isso. Então... Ou um start, né? Ou um start, ali é um complemento da tua aula. Então, assim, eu dou aula de biologia, né? Que eu tava para gravar umas aulas hoje, o Thiago falou assim, aí, você vai usar slide? Eu falei, cara, tem que usar, né? Porque, assim, o que eu gosto de fazer muito? Eu gosto muito de desenhar. Só que, para isso, eu tive que aprender também a desenhar um pouco melhor. Né? Eu tenho lógico, né? Porque a minha letra já não é aquelas coisas, Fico né? imaginando a aula de sexualidade dele, Meu desenhando pai. no pauzinho. E vai. Não, mas é engraçado a aula de sexualidade, assim, eles esperam assim que vai ver uma zoeira e tal, não sei o quê, né? Só Eu que lembro dessa aula até hoje, mano. mas aí teve um tempo que eu separava entre meninos e meninas para dar Peguei aula, essa aula assim. separada. Pegou. Porque assim, as meninas, cara, são muito mais receptivas quanto a isso. Elas tiram dúvida real mesmo de muita coisa e tal. Os moleques não, você começou a falar, então, no pênis, já começa a rir, entendeu? Quinta série A quinta viva, série, né? Nossa, exato. não adianta, cara, não adianta. Mas assim, então, eu tenho um amigo, por exemplo, que dá aula de química, que ele está fazendo aulas online de desenho, para poder fazer coloca um Becker lá, para o Becker ficar em 3D no desenho que ele está fazendo. Então, assim, é isso que falou, eles estão dando uma atualizada nisso, né? Alguns cursinhos, assim, que são... Claro que ele tem o cursinho ele tem uma perspectiva um pouco diferente do ensino ali, da educação básica ali, o ensino, não vou dizer tradicional, Formal. mas o ensino formal, né? Ele é diferente, mas É uma assim... coisa mais performática um pouco, né? Um resultado específico. então mais objetivo. específico. Então, assim, é muito quadrigiz também. Então, assim, aí funciona, mas talvez de uma maneira curta, né, para aquele objetivo específico, né? Então, a ideia hoje é quando você chega, por exemplo, antes você usava o seminário como uma forma de ter uma avaliação a mais no bimestre. Porque além da prova, você tinha um trabalho e você dava um seminário. Hoje em dia, nós já temos, por exemplo, formas de você aplicar o seminário que você não está usando ele somente como uma avaliação final. Sim. Então, você pega e fala, não, ele vai produzir o slide, ele vai produzir um texto, e você vai escalonando aquelas notas, né? E aí o final seria aquela apresentação. A gente Então, chama de você tem os processual. critérios antes. Em vez de ser E um aí, ponto, né? e aí o que acontece? A galera começou a gostar disso. Então eu chego, por exemplo, É o Marino... uma educação mais participativa. Exatamente, né? cara. Isso. Porque daí se eu chego lá e falo assim, olha, você vai apresentar. E aí você só dá nota se ele falou bem ou não. Poxa, e o cara que não fala bem, mas ele foi lá e fez um slide que destruiu tudo. Foi bem pra caramba, né? Então a gente tem que pensar nessas outras formas. Aí esse é o cara, por exemplo, que eu sei que talvez ele não conseguiu falar, não vai ser aquele cara que vai ir bem numa entrevista de emprego. Sim. Né? Se o cara quiser alguém, talvez, para ser comunicativo, uma coisa assim. Mas se der alguma coisa para ele fazer ele na hora, olha, você faria como isso? Ele vai se dar Talvez bem. pela descrição do LinkedIn ele conquiste toda a vaga. Se ele Exato. tiver uma conversa, Exatamente. ele Perdeu. nunca vai chegar a lugar nenhum. É o perfil igual, eu tava pensando, eu lembro esses dias que a gente sempre fazia assim, né, nos grupos, igual, eu sinto muito com o convívio que a gente tem, com toda a geração jovem e adolescente, que é o público que a gente mais está junto ali, eu sinto muito isso, às vezes pessoas extremamente capacitadas, muito boas tecnicamente falando, de conteúdo e etc, só que na hora dela falar, ela tem justamente essa dificuldade, é normal. Só que isso eu sinto falta porque talvez não seja tão bem aplicado nas etapas anteriores de ensino dela, de olha, a importância disso aqui também. Você também tem que saber se comunicar igual. A gente vê isso muito na área de TI, né? Na área de tecnologia, parece que quanto mais tecnicamente afiado o profissional é, menos ele se comunica bem. Então a gente via essa necessidade de melhorar essa comunicação.
E A minha pergunta é, com o tempo agora, né? Eu tive bebezinho agora faz poucos meses. Minha filhinha linda, Maria, um beijo, filha. Né? Não tá entendendo nada, mas tá bom. E a gente vê que as escolas começaram a se denominar com linhas pedagógicas. Então, não sei o que, escola montessoriana, não sei o que, escola piagetiana, não sei o que, escola com uma tradição e vanguarda. Então, a gente tem várias escolas que estão com essa linha. E aí minha pergunta para vocês você acha que falta, às vezes, uma proposta da sociedade, assim, de entender que esse cara ele vai ter sempre uma coisa para aprender e essa aprendizagem ser contínua? Porque a sensação que eu tenho é que a gente não para de aprender. Você terminou o doutorado, você parou de aprender? Não, é que hoje tem um conceito, inclusive, de aprendizagem longa, long learn. É um processo que cada vez mais... Eu fico muito para trás. Dá vergonha, né? Dá vergonha. Não, mas hoje as instituições estão ligadas nisso. As universidades, hoje tem curso para tudo. Sim. Hoje você tem, vamos supor, na área de tecnologia, tem profissional que ganha dinheiro, muito dinheiro, não tem uma graduação, mas ele tem microcertificações. Sim. Por quê? Porque é um profissional que está em constante alteração. Se ele faz ali vamos lá, GTI, ou ADS, daqui 2, 3 anos, aquele ele aprendeu no curso dele está totalmente desatualizado. Totalmente. Sim. Então ele vai aprendendo para sempre. Isso hoje está chegando em todo o processo educativo. A criança ali, ela já está começando a ganhar consciência que ela entrou na escola e nunca mais vai sair. Seja digital, seja presencial, nós estamos aprendendo isso no Brasil. Fora já é uma caminhada um pouco maior, né? Uma consolidação um pouco maior desse processo. Nós estamos aprendendo aqui que a escola, a aprendizagem não acaba nunca. Nós nunca paramos de aprender. Não. Né? Mesmo que não esteja num curso, fazendo algo, o ser humano, ele aprende todo dia. Sim. O dia que para de aprender, infelizmente, morreu. É verdade. Não, isso é totalmente aceito. Cara, a gente está aprendendo, entendeu? A questão que a pessoa acha assim, não, será que eu vou ficar em sala de aula pro resto da vida? Então os alunos às vezes perguntam, professor, quantos anos para estudar até chegar no doutorado? Até terminar o doutorado? Quantos anos isso, aquilo? Eles ficam nessa ansiedade, cara. Sabe? Aquele pensamento acelerado, eles querem tudo hoje, para agora, para amanhã. Então, assim, o TikTok, o Instagram, em grande quantidade de influenciadores, eles falam para você, olha, se você quer ganhar dinheiro com o YouTube, amanhã você vai ganhar 5 mil por mês. Amanhã você vai ganhar não sei o quê. Então, tudo é imediatista. Então, assim, a educação, o aprendizado, tem algumas coisas que é imediatista. Né? Você foi lá, colocou o dedo na tomada, deu choque, pô, aprendi. Nunca mais vou colocar, né? Mas a construção do conhecimento, ela demora. Quando você quer, obviamente, atingir ali um nível alto de acadêmico, por exemplo, né? Então, ele vai com o tempo. Vai com o tempo. E, assim, obviamente, você procurar aquilo que você gosta de fazer, né? Então, às vezes, a gente tem ali aluno que fala, meu pai quer que eu faça tal coisa. Meu pai quer que eu faça isso aí. Aí cara, eu não tenho muito o que falar. Porque eu vou falar para ele, não obedece teu pai. Vou falar, entendeu? Então, por exemplo, eu tive alunos... Não dá pra falar também não, viu? Não, também não não telefone, no mesmo jeito que acontece na escola, liga aqui. Então assim, eu tive alunos, por exemplo, que eu começava a falar de sangue, e quando eu tô falando, não tô falando assim, o corte começou a sair. Não, eu tava lá falando, tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, mostrava alguma coisa... A aluna passava mal. E ela falou, os pais eram médicos, os pais queriam que ela fazia medicina. Entendeu? Então, assim, aí ela chegava para mim e falava que não queria. Eu falava, tá, mas o que você quer? Eu quero fazer tal coisa. Então, você conversa com eles, jogava lá para eu falar com o pai. Joga né? na fogueira, né? Então, assim, imagina essa menina, entendeu? Então, assim, é complicado. Eu tenho um aluno hoje lá no 3º ano, que ele desmaiou numa aula de anatomia lá, vomitou e tal, mas ele vai fazer medicina. Aí assim, você pega e fala, e aí? Muita terapia, né? Então, assim, muita terapia. Eu não sei quanto Mais trabalho, mais trabalho. Né? Sendo formado. Mas uma coisa que eu acho legal, que eu queria perguntar para vocês, é o quanto vocês percebem que a educação, a gente está pegando gente mais imatura com mais idade. Assim, tanto cognitivamente, pedagogicamente, quanto
de maturidade também emocional para lidar com crise. Poxa, pelo menos na época eu conheci o IAP, que mudou de nome, né? Tinha que morar lá. Não sei se é isso assim. É um campus residencial, né? Então, assim como mas tem... não é obrigatório, né, que more lá mais. Sim, não. Nessa época, E aí, como é que lida, como é que administra tudo isso? E como gestor, você faz parte do processo mais interno, como é que administra tudo isso com essa galera? Que a sensação que eu tenho como pastor é isso. Ao mesmo tempo, você pega um moleque de 13 anos que quer conversar com você sobre investimento, criptomoeda. Eu pego um moleque de 25 que tá falando de jogar videogame e ficar bravo porque perdeu um campeonato de LOL. E aí você fala assim, meu Deus. Não, mas é pior. Tem esse de 15 anos que quer falar de criptomoeda e vai jogar e vai ficar frustrado no jogo dele. A gente tem que entender que a sociedade industrial, sociedade industrial, quando ela industrializa, conforme o tempo vai passando, pega as gerações. Pega lá, bisavó, avó, avô, né, pai. Nós temos uma mudança de sociedade. E a gente foi tendo um negócio chamado conforto. Perceba que o bisavô precisava trabalhar no campo, a avó precisava trabalhar no campo, o pai precisou trabalhar mais cedo. Sim. A gente vai ter uma geração que precisa trabalhar, né, e vai ficando mais tempo em casa. Hoje na Itália tem processos ali de mães que querem colocar filho de 40 anos para fora de casa. Não é Brasil, né? Então são os países que industrializaram. O Brasil começa a industrializar no século XX. Então muda um pouco a forma que a sociedade prepara o jovem. E é por isso que a educação tem que ser constantemente atualizada. Então é a realidade. Eu não consigo chegar lá hoje e mudar o cara no grito. Queria. Uns 2, 3. Chacoalhar, acorda, rapaz, né? 2, 3, dá uns tapas que vai consertar. Chacoalhar, um tapa, né? Pedagógico, né? O jacaré é pedagógico. Pedagógico, né? Mas isso a gente não faz. Mas então tem que entender que a educação precisa achar um caminho para isso. E é por isso que a gente fala de novas metodologias, de estar no digital, de mostrar para ele um outro caminho, né? Não é mais tradicional. Eu não posso dar a mesma educação que eu recebi, que meus pais receberam, que meu avô recebeu. Porque é uma outra sociedade. Bem como eu não pude receber a mesma que meu avô. Meu avô foi jogado de cima da escada da escola. Ele conseguiu errar a escola que ele tinha que ir, quando ele se matriculou. E aí o diretor pegou ele e jogou ele de cima da escada. É lá na outra. Entendeu? Ele conta até hoje essa história. Beijo, vô. Essa aí é outro menino que descobriu o vento, né? Boa também. Mas hoje a gente trabalha assim, é outra realidade. Né? Então, é assim, repensando as formas que nós vamos lidar com essa geração. E as escolas hoje têm feito, em todas as redes, escola de pais também, né? Para também ter um apoio do pai quanto a isso, né? Então, assim, olha, será que está na hora do filho talvez mudar alguma atitude, alguma coisa que ele está fazendo, né? Talvez o tempo que ele está passando ocioso e tal. Então, tá essa conversa com os pais para poder... Né? Duplamente geracional é importante, né? Tanto com quem está conversando quanto com... Conseguir fundir essa consciência, o tempo passando. E lembra que hoje, como a expectativa de vida aumentou, não é só 2 gerações. Nós temos 3, 4 gerações discutindo a educação. Então ela é muito mais complexa. A educação de uma única criança. Exatamente. Uma única pessoa. Exatamente. Então, assim, e os alunos, assim, eles são os alunos mais atentados, assim, né? Os mais difíceis ali, eles são 2 pessoas. Porque ele dentro da sala está tocando o terror. Você encontra ele no mercado com a mãe dele, meu irmão. É um anjo. Nossa, que massa, que coisa linda. Ele dá vontade de passar a mão na cabeça. Tem uma luz em cima dele, assim. Tem uma luz, assim, parece que é o Moisés saindo do monte. Sabe aquela coisa assim, pá, iluminada. Aí eu falo, mas tu, cara, né, velho? Aí você chega no conselho de classe, você vai falar pra mãe, né? A mãe fala assim, sério? Eu falo, então. A gente conhece o lado... Infelizmente é sério. Não gostaria que fosse, mas é. Gente, o papo tá muito bom. Ficaria aqui mais umas 5 horas. Tranquilo. Mas queria uma última consideração de vocês. O que vocês falariam sobre uma vida para ser transformação ou como ser uma transformação de vida? O que vocês deixariam de uma última como ser uma ferramenta para transformação de alguém? Sabe, assim, desde de sempre, assim, eu acho que como eu me tornei professor por uma transformação, eu via que, sabe, em algum momento talvez ajudaria alguém, em algum momento. E, graças a Deus, tive já muitas respostas de que as minhas aulas foi um motivo de ajuda de alguma forma, né? Então, eu já pensei em desistir algumas vezes,
Então, assim, talvez fazer uma outra profissão e tal, alguma coisa assim. Chega no final do ano, você tá exausto. Achei que era só pastor. Não é. E aí, é engraçado assim, aí chega no final do ano, o que acontece comigo? Alunos que... Não o aluno que está se formando. O aluno que já foi meu 5, 6, 7, 8, 10 anos atrás, não sei, parece, toca ele, ó Deus, não sei. Aí ele manda uma mensagem, pô, professor, lembrei de você e tal, quão importante você foi e tal. Aí eu olho para cima assim, Deus, você tá me dizendo para continuar nessa, né? Continuar nessa. Porque eu adquiri a facilidade para falar através de uma oração. Eu estava no 2º ano da faculdade, tinha uma disciplina de psicologia da educação. E aí a professora era muito brava, cara, a professora Dona Nilceia. A mulher, assim, parecia engessada, assim, o cabelão, assim, tal, toda durinha, e brava, assim, né? Psicanálise. E aí, certeza, cara, certeza. Freud ali. E aí, eu naquela época, eu estava ali fazendo tiro de guerra, estudando, trabalhando. E aí ela deu um seminário e eu tinha muita vergonha de falar, eu gaguejava e tal. E ela falou que ia avaliar a didática e tal, aquela coisa. E eu tava morrendo de medo, cara, tava morrendo de medo. E aí eu cheguei assim, falei pro meu patrão, eu posso sair meia hora mais cedo e tal, porque eu tenho que estudar, eu não consegui estudar para esse seminário. Não, vai sair não, vai sair não, vai sair não. Tá, beleza, saí no horário, corri para casa, não jantei, fui para a faculdade, com o Fuscão do meu pai. Aí parei na frente, assim, do departamento, né? E fui ler aquilo. Eu não entendi nada daquilo, cara. Eu falei, nossa, vai ser... Cara, vou ser moído nesse negócio. E aí eu orei a Deus, eu fechei os olhos e falei, olha, Deus, me ajuda. Eu preciso falar, eu preciso conseguir aqui. E aí, logo em seguida, cara, e sempre me arrepia quando eu conto essa história, eu li e consegui entender o que eu estava lendo. Sabe, assim? Então, consegui entender e já começou a passar ali algumas coisas que eu poderia falar, talvez, e não sei o quê. Aí eu peguei e falei, deu certo. Eu falei, vou orar de novo. Eu peguei e orei de novo. Orei de novo. No que eu orei de novo, eu abri os olhos e fui ler. No que eu fui ler, eu li como se eu já estivesse falando, como eu estou falando com você agora. Sabe? Como eu estou falando com você agora. E aí eu fiquei um pouco mais confiante, mas ainda estava super nervoso. E aí, para piorar, eram 4 aulas seguidas. O nosso era o último grupo e eu era o último cara a falar. Sabe? Daí eu cheguei assim, nervoso e tal. E no que eu cheguei para falar, eu lembro até hoje, cara, eu peguei, soltei o papel na mesa que estava do lado direito e falei. Assim como o Thiago me conhece dando aula hoje, assim como o Marino conhece dando aula hoje, assim como você está me vendo falar agora, eu peguei e falei com a galera, e falei e tal, aquela coisa toda, e me mexi e tal. Cara, eu não tenho a mínima ideia do que eu falei. Eu não consigo lembrar qual era o assunto. Eu só sei que eu fui, falei, sabe? E aí eu terminei. No que eu terminei, a galera bateu palma para o grupo e tal. Aí tinha uma mulher que sentava na frente, ela pegou e falou assim, professor, eu posso falar uma coisa? Ela, sim. Ela sentada lá no fundo, durinha assim. Aí ela falou assim, pode? Aí ela falou assim, olha, o Júnior, eles me chamavam de Júnior lá, até ano passado, nossa, ele era o pior para falar aqui. Gaguejava e tal, não sei o quê. Eu olhei aquilo, eu regalei o olho. Falei, não acredito que você está falando um negócio desse, né? Vai me zoar, aí ela pegou e bem, falou assim, mas hoje ele foi o melhor. E nisso eu olhei para a cara daquele monte de CDF, assim, sabe? Das meninas, assim, boas para falar. E aí eu lembro que eu regalei o olho, olhei para ela, ela falou assim, realmente ele foi o melhor. E, cara, quando eu conto essa história, é com muita humildade de saber que foi Deus que me deu essa capacidade. Foi o Espírito Santo que chegou ali e me ajudou. Por que eu não ia lembrar de uma coisa tão importante que eu falei? Mas Deus foi lá e ajudou. Sabe, foi essa oração, foi isso que ele me transformou para fazer. Eu não tinha a mínima ideia do que ia fazer quando terminasse. Né? A ideia de todo mundo na época era ser professor no Mato Grosso, porque diziam que ganhava bem. Mas não tinha a mínima ideia do que fazer, de como fazer. Então, hoje, para dar aula, o pensamento rápido, as coisas para fazer, o Thiago, eu sempre falo para ele que ele confia mais em mim do que eu mesmo. Porque ele chega para mim assim, ó, tal coisa para fazer tal dia, você faz? Faço. Aí eu acabo fazendo e tal, e tem dado certo, né, Thiago? Opa.
no começo do cursinho online, era tudo meio assim, vamos em cima da hora e tal. E Deus me ajudou. Então foi inteiramente Ele. Então, se Ele pôde me transformar dessa forma numa oração, sabe? E é igualzinho, como eu falei lá, é como eu dou aula hoje. É como quando eu tenho uma palavra na igreja também, é do mesmo jeito que eu falo. Então, eu acho assim que eu, como professor, eu consegui fazer talvez um bom papel, tenho feito. Mas eu oro muito para Deus me ajudar a ter paciência e conseguir alcançar, né? E levar Deus para essas pessoas na hora das aulas, quer seja em algum momento ou outro, né? Sim. Educação é ir muito além do ensino. É isso, é inspirar, é joelho no chão. Acho que o professor tem que ter o joelho no chão. É a minha convicção. Sim. O professor Júnior acabou de testemunhar isso aqui. É testemunhar através dos atos, é ouvir, é ouvidoria, ouvir. Professor quem trabalha com educação a qualquer nível tem que ouvir. Porque é a partir da escuta que a gente aprende o outro. Sim. E compartilha melhor com o outro. Se torna humano, né? Se torna humano. Ponto. É isso. Legal. Marininho. Pô, aqui falando... Eu não tenho muita consideração a fazer, mas sim como profissionais que entendem a vocação deles e a inspiração de Deus para isso, e o apoio de Deus para exercer essa função ainda melhor, fazem a gente nos inspirar ainda mais, independente da sua profissão, se é educação, se é como psicólogo, se é atuando como dentista ou qualquer outra profissão. Quanto não só a capacitação, ali, a sua profissionalização técnica, mas também o apoio, né, de todo mundo que está à sua volta, entendendo isso da melhor forma e buscando em Deus também a gente conseguir aprofundar tudo isso. Eu gosto muito de pensar que a Trindade é pedagógica. Deus Pai inspirou no Velho Testamento para que a lei fosse ensinada o tempo todo. Jesus, quando das expressões dos evangélicos sinóticos do ID, ele fala assim, e vão e ensinem as pessoas, ensinando elas. Eu acho que quando Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 16, ele fala que o Espírito Santo vai lembrar todas as coisas que a gente aprendeu da própria boca de Jesus. Então, eu acho que a Trindade ela é pedagógica. E quando a gente se dispõe a ensinar as pessoas, não só conteúdo, mas ensinar as pessoas a uma maneira diferente de viver a vida, a gente está sendo um objeto de transformação, um agente de transformação e, portanto, também um agente da Trindade. Então, muito legal, muito obrigado pelo papo com vocês, uma honra, tá bom? E você, por favor, assista 10 vezes, dá like, sininho, comenta. Compartilha, tá? manda pra galera. Manda um monte de apelido aí pro Nelson, já que ele gosta, tá bom? E até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. galera. Tchau, tchau. Valeu! Falou.